Quando eu apareci na prisão estadual, acabei cortando o cabelo. Eu cortei o cabelo de John Jones, Diego Sanchez, Alistair Overeem. Em minha opinião, Vic Blands é falso e insignificante, peço desculpas, mas estou apenas sendo sincero. Nesse momento eu estava preso há cerca de 8 meses. Ele disse que se você quiser, pode escapar daqui. Na escola na Califórnia, você tem um monte de grupos diferentes. E eu me aproximei de um dos, você sabe, grupos errados, meio que relacionado a gangues, e comecei a sair com eles. E eu, veja só, comecei a matar aula. Eu não vendi drogas ou algo assim naquela época. Eu ainda era muito jovem, eu estava fazendo a coisa certa. Mas ainda me metendo em encrencas, furtando da loja, da Target, sabe? Pegando Walkmans, matando aula. Acabamos matando aula um dia e fomos para a casa de uma garota. Fui aonde íamos quando matávamos aula, mas ela não estava lá. E um dos meus amigos roubou um maço de cigarros do freezer dela, outro amigo roubou uma joia da casa dela. E sim, o que foi meio errado. De repente eu estou em casa uma noite e a polícia vem à casa dos meus pais, a minha verdadeira casa, e eu fico tipo, meu Deus, a polícia está aqui. Tipo, eu estou... Perguntando quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos, ok, e então eu estou apenas me perguntando, tipo, meu Deus, a polícia. Meu pai é muito rigoroso, você tem que pensar nisso. E então a polícia chega à casa, eles batem na porta, meu pai se levanta, vai e atende a porta e começa a conversar com eles, e eu realmente não ouço a conversa. Então meu pai me diz pra levantar, sabe, levantar minha bunda daí, e eu me levantei. E foi quando eles disseram que iriam me levar para o reformatório juvenil. E eu fiquei tipo, oh, uau, então eu fui para o reformatório juvenil e cheguei lá. Os outros dois caras... não mencionarei seus nomes. Meus outros 2 amigos também estavam lá quando cheguei no reformatório juvenil. Eu cheguei ao reformatório juvenil e percebi que aqueles 2 caras também estavam lá. Nós 3 estávamos no reformatório juvenil. Acredite ou não, essa foi minha primeira vez na cadeia. Fui levado para um reformatório juvenil. Lá me colocaram sapatos com tiras de velcro, o que me deixou preocupado. Os outros 2 caras estavam em outra cela e não receberam sapatos. Acredite se quiser, eu não sabia que os pais deles estavam indo buscá-los. Eles foram buscados, mas meu pai optou por não me buscar. Ele era muito rigoroso, né, ao ponto de que se você fosse, né, estaria fora. Ele me permitiu ficar e acabei no reformatório juvenil. Meu pai realmente chegou a dizer, nós não somos, sabe, acabei indo ao tribunal e eles disseram, bem, vamos liberá-lo. Ele não era a senhora cuja casa invadimos ou o que seja, acabou gostando de mim e tudo mais. E ela acabou indo ao tribunal e dizendo que queria que eu fosse liberado também, e então eles estavam prontos para me liberar. Mas como eu tinha apenas 14 anos, acabei de fazer 14 anos. Então, em vez de me liberarem, meu pai acabou dizendo, queria que eu ficasse lá e então ele não me levaria de volta para casa. Então, quando fui ao tribunal naquele dia, só para você ter uma ideia, quando fui ao tribunal naquele dia e entrei na sala do tribunal, eu estava assustado e tudo mais. Eu estava vestindo um macacão, eu era apenas uma criança. E então, de repente, meu pai, de repente diz, sabe, eles entram e o defensor público volta para mim e diz, ei, nós conversamos com seu pai, ele era o único no tribunal, minha mãe nem sequer foi ao tribunal. Era o pai que estava sentado lá quando me levaram para a sala do tribunal. Olhei para onde o banco estava e meu pai estava lá. Então o defensor público volta e diz que vai conversar rapidamente com meu pai. Ele vai, conversa com ele, volta e diz, ei, lamento informar, mas seu pai não quer você de volta em casa. Então eu fiquei tipo, ok, mas o que isso significa? Quer dizer, eu realmente não sei o que fazer então. Então ele disse que teremos que marcar outra audiência. Retornei para outra audiência. Disseram que agora estou sob a tutela do Estado, pois meus pais não me querem de volta. Você pode ir para um alojamento ou uma casa de grupo. Posso te fazer uma pergunta? Sim, você deu problemas a eles antes disso. Eu era um mau garoto. Pegava os tacos de golfe do meu pai, os colocava na grama e batia bolas de golfe por aí. Quebrei algumas janelas nas casas do bairro. Estava matando aula muito, era apenas um mau garoto. Seu pai estava apenas como você está agora, dizendo estar acabado com isso. Meu pai era muito rigoroso. Mesmo se você fosse um bom garoto, iria para a cadeia. Ninguém da minha família jamais havia ido para a cadeia. Então ele realmente acreditava nesse castigo. Em outras palavras, você não está voltando para casa. Lembro-me que meu pai me disse uma vez, se você for para a cadeia, não me ligue. Você não quer que eu te busque. Seria melhor você não ligar. E eu tive sorte, nunca fui pra cadeia, sabe, naquela época. Então, quando eu era um garotinho, mas isso meio que me aterrorizou um pouco. Então,
Então, eles me deixaram lá e eu voltei ao tribunal. Enquanto isso, fiquei na área do reformatório juvenil, em um local chamado Grupo 3, no reformatório juvenil de Riverside. O Grupo 3 era para crianças de 15 anos e menos, 15, depois cerca de 12, e então 12 ou menos era o Grupo 4. E então eu estava no Grupo 3. Eu voltei, eles disseram, ei, alguns dos caras que já haviam cumprido pena e passado pelo sistema eram como, você pode ir para um acampamento de treinamento por 6 meses em vez de fazer uma colocação. É chamado de Twin Pines. Em ida, durante as entrevistas, você pode resolver isso e depois sair. Então pensei que seria muito melhor do que 1 ano. Quando voltei ao tribunal, disseram que queriam me colocar em um alojamento ou casa de grupo, o que provavelmente teria sido melhor. Eu queria sair daqui rapidamente. Perguntei ao defensor público o que ele achava do acampamento de treinamento Twin Pines. E ele disse que isso geralmente é um último recurso antes de te mandarem para a autoridade juvenil. E eu disse que prefiro ir para aquele, já que é só por 6 meses. Ele disse que podem me mandar para o Twin Pines se eu realmente quiser ir para lá, mas é como um último recurso, ele não se importa com o que é. E então ele diz, ok, nós vamos ter alguns, vamos ver se o juiz diz sim. Eles entraram, perguntaram ao juiz que disse não haver problemas. Então, de repente, eu voltei para o centro de detenção juvenil de Riverside. Enquanto eu estava detido no centro juvenil de Riverside, um dia fui chamado para uma visita inesperadamente. Então eu saí e havia essas pessoas em uniformes militares eram apenas uniformes de campo de treinamento e eu suponho que 2 deles eram detentos e um deles devia ser um policial e eles trazem 2 detentos delatores para vir e sentar e você sabe como você vai realmente fugir, como você vai fazer o programa e então você sabe realmente, eu pensei que ia fazer o programa, então eu estava tipo, não, eu estarei lá e tudo e não tem problema. E então eles disseram, ok, legal. Nós te avisaremos se você foi aceito. Então, como 1 semana depois, eu recebi uma carta de aceitação para o Twin Pines e... Então eu peguei um ônibus e fui enviado para o campo de treinamento. Ok, como foi? Foi duro, quero dizer, foi? Fui enviado para o campo de treinamento, peguei um ônibus e estava com um monte de membros de gangues, eu não sendo de uma gangue. Eu entendo o que você quer dizer morando no sul da Califórnia. Chego a este campo de treinamento e... Deus, cara, eles literalmente, como eu era preguiçoso naquela época, me acordaram e disseram, sim, você tem que correr 3 milhas pela manhã, você tem que fazer isso e aquilo. Naquela época eu usava roupas bem largas, então eu parecia um idiota. Eles te colocam em roupas bem apertadas, outra coisa que notei ao chegar lá. Eu estava tipo, cara, aqui me jogue um par de calças Tio X, ou o que seja. E eles estavam tipo, não, você está em médios. E então eu estava tipo, meu Deus, eu não gostei do jeito que parecia. Na Califórnia dos anos 90, as pessoas usavam roupas enormes, pareciam... Como um palhaço de rodeio. Sim. Então cheguei lá e não gostei, percebi que pesava 56 quilos e esses caras pareciam homens adultos e comecei a entrar em muitas brigas. Não ganhando nenhuma delas naquela época então havia um cara da Califórnia, da Rua 18, que eu tinha. Então quando eu estava no centro de detenção juvenil de Riverside, ao encontrar a primeira pessoa de Los Angeles, notei que eram da elite, um demográfico completamente diferente. Eu pensei que esses membros de gangue eram realmente durões comparados ao pessoal do Vale de Merino. Quando cheguei lá, havia um cara da Rua 18 presente. Eu não sabia que morava no Império do Interior. Não era de uma gangue, mas descobri que eles odeiam Los Angeles. E então é como se fosse no local. Então aquele cara de Los Angeles estava lá enfrentando muitos problemas, mas ele era durão, estava sendo atacado. E então eu comecei a entrar em muitas brigas e não estava indo bem. Conheci um cara do Corona Vats Locks, um cara grande e velho, Crown Town. Acabei conversando com ele. Ele disse que você pode escapar daqui se quiser. E eu fiquei tipo, uau. E ele diz, sim, sabe, você pode pegar um dos veículos da equipe. Eu posso te mostrar onde estão as chaves, você pode. E eu disse, não, sem crimes. Porque eu naquela época ainda não era nada. Eu disse, não, sem crimes. Eu disse, como eu faço para me mostrar a rota para sair daqui? E então ele mostrou e anotou como uma pequena rota onde você poderia descer a montanha e isso e aquilo. Gutierrez brigou no campo de futebol e foi atacado. Ele é da Rua 18 ou algo assim, acabei me tornando amigo dele. E eu disse, ei, cara, tudo bem? E ele estava tipo, não muito. E ele estava tipo, então eu disse, ei, você sabe, começamos a conversar. E eu disse, ei, o que você acha de apenas sair daqui? E ele disse, sim, eu topo. E eu fiquei tipo, obrigado. Graças a Deus, ambos estão tendo um péssimo tempo.
tendo um péssimo tempo, ele estava tendo um péssimo tempo, ele provavelmente era um cara de elite, eu estava tendo um péssimo tempo, eu não estava na mistura da gangue naquela época, e então decidimos, eu disse a ele, vamos lá, e eu disse, ei, eu conversei com esse camarada de Corona, e ele nos deu a rota para seguir. Bem, aquele cara disse sim, topo, e eu disse, ok, então vamos sair esta noite. E então, de repente, eles te levam para uma espécie de refeitório e todos têm que se levantar com suas beliches, colocar as mãos atrás das costas e então você se alinha como se estivesse nesta fila de beliches. Todos nós estamos aqui parados e então viramos ao mesmo tempo e então marchamos e vamos para o refeitório. Mas, bem, quando todos marcharam e foram para o refeitório, eu e aquele cara nos escondemos debaixo de nossas beliches e então ficamos quietos debaixo de nossas beliches. E então, de repente, todo mundo saiu e eu estou apenas deitado debaixo da minha beliche, bem quieto e sem querer dizer uma palavra e então eu não consigo. Eu posso ouvir um alfinete cair e então eu deslizo lentamente para fora da beliche e eu digo, ei, irmão. Eu disse, ei, todo mundo se foi, e então foi como nós fazemos isso, ou apenas vamos para o refeitório, e eu estava tipo, não, vamos lá, e então, nós saímos, e o que aconteceu foi... Começamos a seguir a trilha indicada por um homem que fazia parte de uma equipe de estrada, ele sabia como sair da montanha. E então nós apenas começamos a descer a montanha por uma trilha, e de repente foi como 1h30. De repente vemos luzes e carros de polícia, devem estar nos procurando. Se alguém conhece Idlewild ou Banning, na Califórnia, é uma selva densa. Então eu estou dizendo que não havia como eles nos verem, nos pegarem ou fazer qualquer coisa. Nós passamos a noite inteira juntos. Levou cerca de Deus, nós entramos e caminhamos e corremos por cerca de 6 horas. E então começou a ficar tão escuro que eu nunca tinha visto uma escuridão assim antes. Quase parecia que estávamos na África, quero dizer, você podia ver a lua, parecia 100 vezes o seu tamanho. E então, de repente, está tão escuro que realmente não podemos continuar. Eu tenho uma jaqueta grande do Ben e eu tenho minhas calças de visita, você sabe, né? Aqueles tamanho médio, feios. E então eu tinha todas essas coisas em mim e aquele cara literalmente tava tão frio naquela noite, teve que juntar as jaquetas do grande Ben e meio que se aglomerar e respirar um no outro. Tudo estava caótico e congelante. Naquele momento, eu não queria mais fugir. Pensei, não, quero voltar. Eu preferiria voltar e enfrentar isso. Não acho que vamos conseguir descer a colina, não sei como. Nessa hora eu estou com tanta sede, cara. Nós pensamos muito bem nisso. Estava escuro à noite, então percebemos que estávamos a apenas 10 minutos do acampamento. Com muita sede, voltamos rapidamente para lá. Isso é constrangedor. Fomos até uma pequena mangueira de água e bebemos o máximo que pudemos dela. E então voltamos e conseguimos descer aquela colina. Assim que conseguimos descer a colina, estávamos de calças e uma grande jaqueta. Quando cheguei ao marcador da autoestrada, havia uma placa com um cara fazendo assim e dizia para não pegar caroneiros. Então eu sou realmente bom em criar uma história e tudo mais. E eu sou bom em, você sabe, capaz de meio que conseguir o que quero. E então eu estava dizendo a ele para deixar tudo comigo, sabe o que eu quero dizer? Só porque eu consigo falar melhor, eu pareço melhor. Eu não tinha nenhuma tatuagem na época e então era como se ele me seguisse, nós atravessamos a rua, eu bati na porta de algum cara que eu não fazia ideia de quem era. Eu, na verdade, tinha 15 anos na época, e eu bati na porta desse cara. Um cara atendeu e perguntou o que estava acontecendo. Eu expliquei que uma garota nos chutou para fora do carro após uma grande discussão, nos deixando abandonados. Somos de Merino Valley e estávamos indo para a montanha. Ele estava meio indeciso, então ofereci algumas centenas de dólares por uma carona, mesmo sem ter um tostão no bolso. Eu já estava, nós vamos pular nele, olha. Cara, eu já pensei nos carros, como assim que olhamos, eu já disse ao mano que eu estava com eu, cutuquei e disse, ei, assim que estivermos, assim que chegarmos perto da mãe, nós apenas pegaremos, nós vamos lidar com isso. E então sairemos e eu não estávamos lá, não há dinheiro, mas isso não precisava acontecer. Quando chegamos a um certo ponto, em Merino Valley, nós apenas meio que pulamos nele e ele não ia fazer nada, nós decolamos. Eu fui para a casa do meu amigo, um amigo de infância, ou o que quer que tenha acabado de ligar para minha mãe e dizer, ei, eu estou fora, alguém me disse que se você deixou o Novo México e você fez até que você tinha 18 anos que eles iriam
que eles iriam, você Não construiria isso. nada que eles possam fazer, e eu ouvi que era verdade. E então minha obrigação era ir para o Novo México e fugir da Califórnia, esperar até que eu tivesse 18 anos, e então se foi, e então eu liguei para minha mãe disse sim, oh meu Deus, eu te amo, eu sinto sua falta, eu vou te comprar uma passagem de ônibus, isso e aquilo, eu não sei o que fazer. Ela está confusa, porque eles não são criminosos. E então, de repente, ela contou ao meu pai, sabe o que eu quero dizer, sendo a mulher e tudo. Ela contou ao meu pai chamou a polícia e a polícia apareceu na casa do meu amigo Tim, veio e me prendeu. Quando a polícia chegou, eu ia fugir, mas decidi não fazer isso porque realmente me importo com essa família. Eles fizeram muito por mim, atendem minhas ligações do reformatório e tudo mais. Então, eu apenas deixei que me prendessem e me levassem de volta para o reformatório, onde fiquei preso novamente. De volta ao campo de treinamento, não. De volta ao reformatório. Então, Uma vez que você saiu do campo de treinamento, agora você terminou com o campo de treinamento, você tem que voltar para o reformatório de Riverside. Então eu voltei para lá e vejam só, novamente, aqui vai outra. Eu fiquei lá por cerca de 6 meses novamente, e então eles me colocaram em outro programa. É uma colocação desta vez, e é chamado O juiz diz, nós te daremos mais uma chance. Geralmente, se você escapa de Twin Pines, você vai para a autoridade juvenil da Califórnia, com certeza. E então eu fiz isso e... eles disseram que era um último recurso, mas como eu estava na minha primeira chance, sim. Eu escolhi os lugares errados pra ir, então eles provavelmente consideraram isso. E eles estão, tipo, ele poderia, sabe? Vamos enviá-lo pro condado de Orange, pra Los Pinos, é um lugar no condado de Orange. Então, novamente, eu não sabia que isso aconteceria. Chego ao condado de Orange, ficando um pouco mais duro desta vez. E então eu estou começando a reagir um pouco mais. Eu estou começando a ter confiança em mim mesmo. Cheguei a um lugar no condado de Orange e começaram a me chamar de Rato de Rio. E eu fico tipo, o quê? E eles estão tipo, bem, eu comprei esses de Riverside. Eles estão tipo, ele é um rato de rio de Riverside. E eu não sabia que havia uma rixa entre o condado de Orange e Riverside. Fiquei preso aqui como um presidiário de Riverside nesta prisão do condado de Orange. Lutei várias vezes e a equipe me conhecia. Me mudavam de cabana, eu entrava em muitas brigas, até que um dia Gunny, que dirigia o estabelecimento, me chamou de novo por causa de problemas. Entrei em outra briga pensando que seria apenas mais uma má conduta, nada demais. Eu entro neste escritório para falar com o cara e ele diz, ei cara, tem uma bolsa ali no canto que diz Baca Thomas e tem um número lá. E eu fico tipo, estou sendo transportado por algum motivo? E então eu disse, ei cara, o que está acontecendo, Gunny? E ele diz, Riverside está vindo te buscar. E eu disse, não cara, eu disse, vamos lá. Eu estava tipo, por quê? E ele está tipo, não posso, muitos confrontos, eles estão vindo te buscar. E eu fiquei tipo, cara, sabia que tudo estava ruim. Nessa época, já estava com quase 17 anos. E então eu passei. Você esteve lá por tanto tempo. Eu tinha 14 anos, quase 15, fiz 15 anos, fui pro Twin Pine, fiquei lá por um tempo, escapei, voltei, fiquei no reformatório por muito tempo, quase 17 anos, fui pro outro acampamento, agora tenho 17 anos, vou fazer 18 em pouco tempo, Riverside vem, me pega, eles me levam de volta para a cadeia do condado, e quando eles me levam de volta pro reformatório, quando eles me levam de volta para lá, eu sabia que estava em apuros, com certeza, não havia mais nenhum lugar para onde eles pudessem me enviar, então de repente eu volto para o reformatório, espero lá para sempre, acabo voltando para o núcleo, entro na sala do tribunal, tem um cholo enorme, nunca vou esquecer. Esse cara tinha 3 rabos na parte de trás da cabeça, o cara era isso, seja lá o que for. Entro lá e ele é um cara grande, eu só estou tentando me encolher ao lado dele e ver do que ele se trata, e eu pergunto, ei, o que está acontecendo com você? E ele diz, legal, eu vou para a prisão. E eu fiquei tipo, droga. E então ele diz sim. E ele diz, não, cara, eles estão te deixando, você pode assinar uma renúncia agora, e eles vão te colocar no sistema adulto como um menor, e porque sim, você pode ficar preso lá até os 21 ou 25 anos. Então, novamente, tomei uma decisão muito ruim. Eu pensei na minha mente e eu disse, eu posso estar fora em 6 meses a 1 ano, deixe-me ir em frente e deixe-me ir em frente. E ir para essa coisa de prisão como um menor, eu não terei um registro adulto, eu pensei, vou em frente e faço isso, porque eu sabia que do jeito que eu era, eu ia me meter em problemas e ficaria preso lá até os 21 anos, se você já procurou a autoridade juvenil da Califórnia.
Eles têm adultos lá, sabe? Podem te manter até os 25 anos, mesmo sob a justiça juvenil. Então tomei outra decisão ruim. O defensor público entrou e eu disse a ele que eles estão mirando na autoridade juvenil da Califórnia. Não há como evitar. Vamos tentar conseguir uma sentença bem leve para você lá. Você não deveria estar lá. Você meio que criou isso para si mesmo, fugindo e fazendo tudo mais. Você realmente era, sabe, você nunca teria estado lá. E então, de repente eu estou sentado lá e aquele cholo me conta sobre sua ida para o sistema adulto. E então o advogado, eu estava tão assustado com o IA, eles disseram que aquele lugar é louco. Eu sabia como você fica quando chega lá, com todas essas histórias loucas que eu vi. Então decidi que não queria ir pra lá. E acabei contando pra aquele camarada. Eu disse, eu disse ao defensor público, eu disse, bem, esse outro cara que está aqui fora, que estava apenas lá fora, mencionou que você pode ir pra algo como a instituição correcional de Banning ou um desses lugares pra adultos. Em resumo, você pode pegar 6 meses na prisão estadual do Novo México, cumprir o tempo sem depender do comportamento e ser solto na data prevista, a menos que tenha cometido homicídio. Não há tempo extra, independente do que fizer durante a pena. Sim, mas você tem 120, você tem 17 anos e pesa 120 libras. Quero dizer, você sabe o que eu quero dizer. Tipo, você não quer, eu acho que seria... Ainda seriam más decisões. Você só tem opções ruins. Deus, você poderia ter imaginado... Quando eu cheguei lá... É aqui que fica irreal, literalmente, e eu sou tão pequeno. Quero dizer, olhe pra mim agora, então quero dizer, você poderia olhar pras fotos de então. Você é um garoto magro com orelhas grandes, e então, de repente, você pensou que ia se esconder ao lado daquele cholo? Ele é, sabe, porque eu fui e fechei o negócio. E eles disseram, sim, você pode ir pra instituição correcional de Banding, nós te mandaremos pra lá por bem. Eles não disseram instituição correcional de Banding, eles disseram que você irá para o sistema adulto e fará 6 meses na maioria das vezes, e então, de repente, eu estou como me escondendo ao lado daquele outro cara, e eu disse, eu vou com você e tudo, e então ele realmente não se importava, né? Ele estava tipo, sabe o que eu quero dizer? Ele já estava tão, olha, de repente um transporte me pega um dia, eles te colocam em um terno de papel branco, sem roupa de baixo, você está nu, tipo, eu não sabia o que era isso, eu sou um garoto e ainda tenho 17 anos. Eu fiz 18 anos naquele dia, meu aniversário de 18 anos. O xerife do condado de Riverside apareceu com correntes maiores, não as pequenas algemas da casa de detenção juvenil. Eram as grandes correntes deles, eles apareceram e não eram legais. Eles não eram conselheiros, eles não eram, eles são como, você sabe, eles fizeram um transporte de detentos juvenis que levaram para essa instalação de adultos. Fui levado para a cadeia do condado de Riverside. Acho que me fizeram um ID. Eles começaram a colocar todos esses outros detentos em seus módulos de gangues no Novo México. Eles não têm isso. Então, na Califórnia, naquela época, nos anos 90, essa situação exata estava acontecendo em 1995, já naquela época, porque eu saí em 96. E então, em 95, eles o levavam para a cadeia do condado de Riverside, e esses indivíduos que eram de uma gangue, como a East Side, Riverside, Casablanca, ou a 18th Street, de onde quer que você fosse, você teria um módulo de uma gangue, e então você já estava protegido pelos seus amigos e tudo mais. Para mim, que não era de lugar nenhum, eles te jogavam em qualquer módulo, cara. Eu acabei indo para algum quarto, entrei em uma briga com um cara negro, e então, de repente, alguns chicanos vieram para o resgate, e eles estavam tipo, você está vindo para este quarto e você não é isso e aquilo. Então eu entrei no quarto com eles e, de repente, pelo interfone, eles estão tipo, Thomas Baca, arrume suas coisas. Eu só tinha estado lá por 3 dias e eu estou tipo, eu estou indo para casa. Eles finalmente perceberam que eu não pertenço aqui de jeito nenhum. Eu estou indo para casa. Cara, eu estava tipo, tchau, pessoal. Comecei a arrumar todas as minhas coisas, quase mostrando o dedo do meio na saída. E então, de repente, eu entro neste transporte e eles estão dizendo, vocês estão indo pra a instituição correcional de Banning. E eu estava tipo, cara, o quê? Era surreal. Mas sabe, né? Então eu chego à instituição correcional de Banning e, sim, foi tudo ruim a partir daí, cara. Foi o pior lugar que eu já vi. Eu desejava estar na autoridade juvenil da Califórnia quando cheguei lá pra ver um homem de 45 anos, nu no chuveiro, atirando H. Me deixou chocado, e essa parte foi onde eu fiquei tipo, isso é atroz, era como... E então, quando eu cheguei lá, honestamente, é onde eu realmente adquiri uma atitude ruim e tudo mais, e meio que na minha montanha-russa para o sucesso, eu tinha entrado lá, e tinha um cara do Chronovatus Locus, um cara grande que acabou sendo um ninguém, um pedaço de merda, na minha opinião, agora que eu olho para isso agora...
Eu estava na beliche de baixo, onde me colocaram, mas ele queria ficar lá. Ele veio tentar me agredir ou algo assim. Eu reagi, mas não o suficiente. Havia um grande surrênio no módulo que acabou sendo, você sabe, feito. Ele acabou, você sabe, sendo daquela mão negra e ele acabou vindo até mim e disse: Ei, você acabou de ver o que aconteceu com aquele cara e então, você sabe, eu disse a ele nada, porque me ensinaram no reformatório que você não diz nada. Qualquer coisa poderia ter acontecido sobre nada, mas nada aconteceu. Eu continuei dizendo a ele que nada aconteceu, mas ele insistiu que eu precisava contar. Então eu disse que tivemos uma altercação e de repente ele pegou aquele cara no chuveiro e bateu muito naquele cara. E então ele voltou e me disse: Ei, vá para o chuveiro e vá em frente e brigue. E então essa foi minha primeira introdução ao aprendizado, que eu tinha que entrar em uma briga de socos e ia ser na hora certa. E aquele cara tinha tanto estigma e poder que eu apenas fui em frente e fiz isso, e eu entrei lá, lutei com ele, apanhei, voltei pra fora, eu estava como e me senti bem, consegui minha beliche de baixo, sentei lá aquela noite, eu não tinha ideia de qual mesa ir, sabe? Em retrospectiva, você era como um evangelho pra mim. Refletindo sobre como eu sou hoje, é como se você estivesse naquele nível inferior, e então aquele cara aparece. Sobre o que você diria? Você simplesmente não era realmente nada, sabe? A terminologia de evangelho se refere a alguém que não é autêntico consigo mesmo, entende? E eu sou elite, mas estou dizendo naquele período de tempo, você tinha 17, você tinha acabado de fazer 18, você está apenas sendo doutrinado. Aquele cara volta pra minha cama e me diz pra levar minha bandeja pra mesa onde começo a comer. Eu começo a me tornar muito amigo deles. Nós malhamos 3 vezes por dia. Ele estava encarregado de, você sabe, o carro inteiro. Começamos a malhar, e então chegou a data da minha saída e, estranhamente, eu realmente não queria ir pra casa. Você tem que imaginar que eu tinha 18 anos, eu era um garoto, eu realmente sentia que esse cara ele estava na casa dos 30, então era quase como uma figura paterna, quase como um mentor, então eu estava tipo, eu realmente não queria sair, eu estava tipo, pra onde ele está indo, eu só vou. Sabe o que eu quero dizer? Eu preferiria sair com você, mas sabe, sua data de saída chegou e meu pai voou do Novo México, pegou um avião, foi ao aeroporto, me pegou, me levou para o Novo México. E foi assim que acabei no Novo México, foi a sentença juvenil que terminou e então cheguei ao Novo México finalmente. Então, quando cheguei ao Novo México, cheguei ao Novo México pela primeira vez, além de apenas ir para reuniões de família, eu e meu pai tivemos uma desavença. Eu acho que eu apenas fiquei um pouco mais velho, eu não estava me sentindo. Ele tentou gritar comigo e, apesar de nunca termos chegado ao contato físico, as palmadas ou batidas me fizeram sair de casa. Foi estranho pra mim porque, quando saí de casa em Albuquerque, Novo México, eu não tinha pra onde ir. Eu não tinha amigos naquele momento. Consegui um pequeno emprego em um lugar chamado Keller's Farm Store e comecei a trabalhar lá. Acabei conseguindo um lugar, e então realmente comecei a sair e comecei a conhecer algumas pessoas, Então comecei a me envolver com maconha. E então, uma vez que me envolvi com isso, acabei indo pra uma pista de boliche. Fui preso pela primeira vez no Novo México. Acabei indo pra uma pista de boliche. Você pode jogar boliche. Eu tinha grama comigo. Era altamente ilegal naquela época. E eu não me lembro como aconteceu, mas me lembro que havia um policial tentando me parar ou algo assim. Eu fugi dele, claro, corri pela rua, ele me pegou, acabou encontrando grama comigo e ele me levou para uma cadeia do condado pela primeira vez. E isso foi em 1998, 2 anos depois que eu me mudei para o Novo México. Ok, eu quero dizer, você pagou fiança ou... Eu fui para a cadeia do condado e, novamente, eu realmente não tinha muito dinheiro. Então, eu realmente não estava, sabe? Eu não paguei fiança, eu fiquei... Eles deram crédito pelo tempo servido e, então, eles me expulsaram. Lembre-se, eu não tinha apoio dos pais, então eu nem tinha alguém para assinar a fiança na época. E, então, eles me deixaram sair quando eu estava naquela cadeia do condado, sabe? Eu conheci um contato, certo? E quando eu saí, eu utilizei esse contato... Sim, para isso. Ao máximo que eu pude. Digo, é engraçado quando você vai pra prisão, eu senti que quando fui pra prisão eu gostei todos os problemas que você não consegue resolver enquanto está lá, bem,
Aqui está um grupo inteiro de caras que pensam que tem as respostas para eles. É um lugar tão estúpido para jogar alguém. Então, quando você saiu, você se conectou com o contato ou ele apenas te deu um número. Não, quando eu fui pra cadeia, desde que eu comecei, sabe, quando fui pra cadeia, eles gostaram da minha atitude na cadeia, então os caras do Novo México, eles são realmente sólidos, e então eles se aproximaram de mim e eu conheci alguns caras bons, um deles sendo um ótimo contato, e quando eu saí, eu o procurei e comecei a usar ele. E para que era isso? Era para maconha? Sim, era para maconha, ok. Grandes quantidades de maconha, era para qualquer coisa que eu quisesse conseguir. Mas como eu já tinha conhecido algumas pessoas na rua, eu conheci alguns traficantes, então o que eu fiz foi virar esses traficantes. Então, como eu tinha um contato que conheci lá, eu posso começar a conseguir libras, certo? E foi isso que acabei fazendo. Quanto, como, que tipo de dinheiro você está ganhando? Eu quero dizer, olha, não muito. Eu diria que se você pegar um pacote de 10, sabe, um pacote de 10 e você ganha 15 mil com o pacote de 10, então talvez 15 mil dólares, sabe o que eu quero dizer? Parece muito para mim. Isso é como? Isso é o quê? Como um mês? Isso é cerca de, sim, talvez em um mês, Isso parece muito para mim sim. para o... Quantos anos você tem agora? 20, 21, sim, 21, ok. Para um jovem de 21 anos, 15 mil por mês, quero dizer. Isso é... Você não estava ganhando consistentemente, mas estava deixando cargas aqui e ali, mesmo que... Fosse 100 mil por ano, isso é muito dinheiro para um jovem, sabe? Porque não é como se você estivesse comprando, sabe, um Mercedes ou algo assim. Você provavelmente está comprando um veículo por 4 mil ou 10 mil ou algo assim. Eu comprei. Um Mustang novinho naquela época. Bem, veja, isso é... Sabe, o que eu quero dizer? Quero dizer, você não tem pagamentos de carro, sabe? Os jovens não vivem, sabe? Provavelmente apenas em um apartamento regular ou algo assim. 100 mil por ano. Isso é muito dinheiro, sim, pra mim. Mas não é na Flórida. Sim, são 100 mil dólares por ano na Flórida hoje. É muito dinheiro, sabe? Sim. E por quanto tempo? E por quanto tempo foi isso? Isso foi há 20 anos, certo? Isso foi em 98, 99, 2000, 2001. Aquela época, 25 anos atrás, sim. E então, sim, provavelmente era um dinheiro decente. Você imagina que naquela época, 1 quilo de grama custaria cerca de 2.800. Você estava conseguindo por 1.000. Quero dizer, você estava conseguindo por 1.000 dólares. Então, sabe, você estava conseguindo por 1.500, 1.600, 1.800, dependendo da qualidade da grama. Então, quanto tempo isso continua ou apenas escala? Quero dizer, isso durou bastante tempo então eu fiz uma jogada ruim, fiquei ganancioso, roubei o traficante, sabe, por volta de... 30 deles aconteceram, os roubei com uma arma ou você simplesmente não pagou a ele? Nós o roubamos com uma arma. Ok. Sim, e então, como isso aconteceu, foi que nós apenas fizemos isso, acabamos chutando a porta dele, entramos lá com algumas máscaras, pegamos tudo e acabamos com todas as coisas. Ele sabia que era você? Ele tinha que saber. Acho que ele sabia que éramos nós, mas não havia nada que pudesse fazer. Nós dominávamos as ruas intensamente naquela época, então ele não iria nos confrontar. O que ele poderia fazer? Vir até nossa casa? Nós cuidaríamos disso. Certo? Então, como você é pego, tipo, você roubou o cara. O que é isso? Esse é o seu contato. Então perdi um contato, fiz uma jogada péssima, serei honesto. Um dos meus amigos usou esse contato por muito tempo e fez milhões. Eu fui burro. E então você o roubou. Então, depois desse ponto, você estava naquela última sacola, sabe? Apenas com 15, 20 libras. E então, sabe, se livrando de tudo isso, fazendo isso e aquilo, resumindo a história, acabei sendo roubado por algum idiota. E é aqui que eu pego. Meu caso, eu sou roubado por um cara, ele acaba me roubando um monte de coisas, um monte de dinheiro, me roubou pelo meu cofre, eram como 2 onças de tipo 10 mil dólares e algumas libras de grama, e ele levou isso. Eu acabei pegando esse cara numa festa. Você sabia quem era quando ele te roubou? Descobriu depois. Então, quando eles me roubaram, eles não fizeram isso comigo. Eu e outro camarada morávamos em um apartamento, então eles entraram no nosso apartamento e nos roubaram quando não estávamos lá. Então, quando chegamos em casa, o cofre tinha sumido. Certo. Então, tipo, nossa casa foi invadida. E então eu pensei, sim, alguém nos pegou. Bem, mal sabíamos nós que alguém acabou nos contando quem era essa pessoa. Então sabíamos quem fez isso. E então, por pura sorte, de repente estamos em uma grande festa. Esse cara lá aparece na festa.
Eu realmente não sei como ele se parece. Ouvi o nome dele sendo mencionado, sabe o que quero dizer? E então, de repente, sabe, um dos caras na festa com quem eu sou amigo disse: Ei, esse camarada está aqui. Então, você sabe, eu tinha uma pistola comigo. Foi aí que peguei a acusação de agressão agravada, roubo à mão armada e sequestro. Cuidei disso. Destruí ele, $70.000 em danos faciais. E sim, e foi assim que fui pego, porque. Ele viu isso chegando, você se aproximou e o esmagou, ou deu a ele a oportunidade de pagar, devolver suas coisas, ou apenas isso foi. Um grande apartamento e havia provavelmente cerca de 40 pessoas naquele grande apartamento, então estava realmente lotado. E então, ele estava sentado no sofá, sabe, com algumas drogas nele e tudo, e, sabe, todo mundo estava fazendo coisas naquela época, e então, ele estava sentado lá e, sim, assim que descobri, eu saí da minha área de agrupamento e caminhei direto pra lá, e apenas cuidei dele, sabe, ali mesmo, e então apenas comecei a proceder pra agredi-lo com a pistola, infelizmente, e isso acabou escalando pra fora, sabe, quebrei ele e. Foi assim que ocorreu o sequestro. Acusação sim, e você o moveu ou algo assim? Se você mover alguém 3 pés contra a vontade deles durante um assalto ou crime, é considerado sequestro. Já o falso aprisionamento seria não permitir que alguém saia da sala sem contato físico. No momento em que há contato físico, isso se torna um sequestro. Se a pessoa for movida mais de 3 pés, as 100 brigas de rua em que estive foram tecnicamente sequestros. Foi uma acusação inesperada. Certo. Para ser honesto com você. Parece sério. Leia-nos, é 18 a 24, não menos que 12. Imagine como é fácil pegar esse caso se você e eu entrássemos em uma briga física. Prometo que você vai se mover 3 pés. Sim. Eu prometo que estou me movendo 3 pés, então estou dizendo que um de nós vai pegar um sequestro e uma agressão agravada. Ok. Sequestro não é amarrá-lo e colocá-lo em um carro. Eu quero dizer, Sim, pode ser o que você está dizendo. tipo, quando eu peguei a acusação pela primeira vez e eu fui pra cadeia do condado e eu vi, então, primeiro eles me acusaram de agressão agravada por assalto com armas mortais. E então tendem a cometer um crime violento, isso é informação pública. O roubo armado com agravante por assalto com armas mortais, né? Eles tinham falsa prisão, todo tipo de coisa lá. Fui indiciado por uma acusação de sequestro e fiquei tipo, uau, isso é uma viagem. Quando fui lá, estava tipo, não tem como. Eu não sei o que é o sequestro. Quando fui àquela biblioteca jurídica e procurei a lei estadual sobre sequestro, é exatamente o que eu fiz. Então eu fiquei tipo, meu Deus, você está em apuros sérios. Este é o roubo armado que resultou em 9 anos de prisão, mais um ano adicional pelo uso de arma de fogo. Foram 10 anos e então o sequestro foi de 18 a 2, acabou sendo reduzido para conspiração para cometer sequestro, vítima não libertada em um lugar seguro. Entre parênteses, seja lá o que isso signifique. E isso, o sequestro regular tinha pena de 18 a 24 anos com mínimo de 12. Foi reduzido para conspiração de sequestro, pois a vítima não foi libertada em lugar seguro. Acabou sendo 9 anos pelo sequestro, 9 pelo assalto à mão armada e 1 pelo agravante de arma de fogo, totalizando 10 anos. Quando você foi finalmente condenado, e então 3 anos pelo agressão agravada, agressão física grave com grande dano corporal, ou seja lá o que for. São 22 anos. Sim, e então eles consolidaram tudo isso em Novo México. Veja, eles soltaram todo mundo. E então o Novo México acabou dizendo, ok, bem, nós te daremos um acordo de delação. Meu primeiro acordo de delação foi por cerca de 20 anos, e o segundo por aproximadamente 15. E então, o terceiro acordo de delação, o terceiro acordo de delação, eles acabaram, o terceiro acordo de delação eu quase perdi porque, acabei me envolvendo em um motim. Ocorreu um grande motim nas celas, fomos transferidos para a seção de administração geral. Não assinei meu acordo de delação, fui levado a julgamento e ao ser considerado culpado fiquei chocado. Eles enviaram, e você cumprirá a pena completa, fui mandado para julgamento. Na audiência inicial, eles ofereceram um último acordo de 1 a 10 anos, com limite máximo de 5 anos. Então eu assinei imediatamente. Eu ia assinar os 15, mas quando fizeram isso, pensei em assinar isso rápido. Assinei e peguei 10 anos. 5 de prisão, 5 incondicional e 2 em liberdade vigiada. Quanto tempo você estava preso até aquele ponto?
Eu tinha sido preso naquele ponto por cerca de 8 meses para ser condenado ou algo assim no condado. Ok, Depois de ser mandado para a prisão, você precisa esperar 1 ou 2 meses antes de ser enviado para uma estação de recepção estadual. Lá, eles te categorizam e despacham para o local apropriado. Não sei como funciona em todos os estados, mas é assim que geralmente acontece. Passei 8 meses no condado após ser condenado. Estava em uma cela de crimes graves, um Eco 6, e amava aquela cela. Eu amo aquela cela, juro por Deus. Um salve para o Eco 6, mas eu disse que não daria um salve. Então a outra coisa é... então sim, acabei indo para a prisão. Fui para o centro de recepção que ficava em Las Lunas. Eu tenho o dom da lábia, então acabei convencendo ele, a me colocar em um nível 2 em Las Lunas. Cheguei a esse nível 2 em Las Lunas. E uma vez que cheguei a esse nível 2 em Las Lunas, comecei a pegar as tesouras e notei que eles tinham um trabalho de barbeiro por lá. Acabei entrando nesse trabalho de barbeiro. Acabei cortando o cabelo, no nível 2. Isso significa que você era um barbeiro? Você fez algum tipo de programa de treinamento? Ou, tipo, você realmente conseguiu uma licença? Ou... Não, quando eu mostrei que a prisão estadual é realmente empobrecida, quando cheguei à prisão estadual e cheguei ao RDC, eles fizeram toda a classificação e então me enviaram para Las Lunas e, quando cheguei lá, eles disseram que você tem que trabalhar. É um nível 2, um campo de trabalho. Se você não quer trabalhar, eles te mandam para um 3. E então, eu não ia trabalhar. Eu me recusei a ir para a cozinha quando cheguei lá. E então eles disseram, bem, nós temos, o que você faz? E eu disse barbeiro e ele disse, bem, temos uma posição de barbeiro se você quiser ir para a barbearia. Então fui para a barbearia cortar o cabelo. Eu ainda era um tolo, trazendo de tudo, já estávamos festejando lá dentro. Uma noite preparei muito cachaça. Fomos pegos com isso, eles me expulsaram, me mandaram pro buraco, eu e meu colega de quarto acabou voltando para aquele acampamento de nível 2, eles me mandaram para um acampamento separado para nos separar, ou o que quer que seja, né, eu fui para Santa Fé, fiz a mesma coisa, cortei cabelo, mas, de repente a equipe queria que eu cortasse o cabelo deles, então comecei a me tornar um barbeiro da equipe, algum idiota teve problema com isso, entrei em uma briga de socos lá naquele nível 2, isso acabou, me removendo e acabei indo para um nível 3 e isso foi em Las Cruces. Como era o nível 3? O nível 3 era uma prisão de fato. Então? Como se o nível 2 fosse uma piada. Gosto disso. Era uma piada, além de uma piada, né? Você tem policiais lá dizendo pra subir na sua beliche, sentar. É estranho quando cheguei ao 3. Eu estava feliz, eu estava no 3, e então o 3, sabe? Tem prisioneiros perpétuos lá, tem isso e aquilo. É mais relacionado à prisão. Era mais parecido com a minha cadeia do condado, e acabei passando por esse nível 3. Essa é a montanha-russa que, sabe, é uma droga. Não quero que ninguém se comporte como eu. Fiquei nesse nível 3 e acabei me envolvendo em um grande motim. Há um grupo chamado S&M e eles são o Sindicato Nuevo México. E, eles são uma gangue de prisão. No final, expulsamos eles do pátio. E, então foi um grande tumulto. Acabei, sendo enviado para o nível 6 em Santa Fé, por causa daquele tumulto. Eles me deram, eu fui um dos primeiros a fazer o que é chamado de sistema de níveis, e o sistema de níveis apenas significava que agora você ia para uma instalação de nível 6. Eu fiz um ano no nível 6. Após um ano de boa conduta no Supermax nível 6, o preso é transferido para o nível 5, que ainda é Supermax. Você sai 5 horas por semana. E então, e eu fiz um ano lá. Eu fiz um ano no 6, um ano no 5. E então eu fui e fiz um ano no nível 4, o nível 4 era hardcore, cara. O nível 6 era hardcore. Com certeza, você tinha que olhar, eu até te dou uma lista de uma descrição. Você tinha o cara que fez os assassinatos do vídeo de Hollywood. Você tinha um sargento de armas pro SNM. Eu estava entre ele e um comandante do S. Ambos já estavam prontos para me matar por causa do que fizemos em Cruces. Então eu quero dizer que eles me colocaram, eu fui enviado para a antiga unidade do Corredor da Morte apenas pela sorte do sorteio. Então eu fui pro 3A. Eu estava em uma cela chamada S109. Eu estava no SPOD 109. Muitas pessoas vão conhecer essa unidade. E não, eu apenas fiquei lá, eu fiz o tempo, fiz todo aquele tempo, fui para o nível 4. O nível 4 agora é um 6 com as portas abertas. Então eu quero dizer, você não pode chegar a um nível 4 a menos que você tenha ido para um 6 ou 5. Ok. Eles não vão simplesmente te jogar em um 4. Você precisa passar pelo sistema de níveis ou ir para um nível mais alto para entrar no 4. Agora,
O 4 tem uma política de não mãos, o que significa que não há altercações físicas. No pátio, há homens mais velhos que são líderes de gangues. E eles são os que dão as ordens, sim? Eles têm um sistema simples. Se você tiver algum problema naquele pátio, o que não deveria acontecer, vá em frente e resolva isso. Certo, sim. Você não pode, sim. Você vem falar conosco à vontade, mas você não pode simplesmente resolver isso. Sozinho, não. Isso causou um tumulto inteiro, sim. Então, quanto tempo você esteve lá? Bem, você tem ido ano após ano, então você deveria ter terminado, não é? Bem, eu quero dizer... Então eu peguei 5 anos de prisão, lembra? Eu Passei. fui para Las Lunas e passei um mês lá, só para você ter uma ideia do cronograma. Em Las Lunas, na recepção, e então, assim que você saiu da recepção, levou cerca de 3 semanas, cerca de um mês na recepção, e então eu fui direto para o nível 2. Passei cerca de 8 meses. Fui para o nível 2, depois para o Buraco e em seguida para Santa Fé. Passei 8 meses a 1 ano em Santa Fé, talvez 1 ano, talvez até um pouco mais, então eu entrei naquela briga. Fui para o nível 5 em espera de transferência, não como um detento de nível 5 naquele momento, apenas como uma disciplina, mas no nível 5. Tive uma pequena experiência. Passei cerca de 90 dias lá até ser transportado para o nível 3 e cruzeiros. Passei cerca de 1 ano em cruzeiros e então entrei naquele grande e enorme motim em cruzeiros, depois fui para o nível 6 como um detento oficial de nível 6 e então passei 1 ano lá. Fui para o 5 e passei 1 ano lá, então estou dizendo que você tem 3. Tem quase 3 anos no 5 agora mesmo. Sim, olhe, você passou, olhe. Então eu vejo assim, em Los Lunas, você chegou lá em 2000, cerca de 2003, e você provavelmente passou 6 meses, ou provavelmente passou 6 meses em Santa Fé. Então provavelmente foi 1 ano, e então você passou, sabe, 1 ano nos outros acampamentos. Eles não precisavam te soltar aos 5 anos. Você poderia cumprir mais tempo. Está perdendo tempo de gangue. Um bom tempo que eu estou perdendo. Passei 5 anos e 8 meses na prisão pelo... Passei 1.827 dias preso. 8 meses a mais do que minha sentença. E isso foi por causa do não? Não foi por algo que eu fiz. Eles tinham um acúmulo de presos naquela época. Ele estava super lotado. Você pode pesquisar. Eles quase foram processados por isso. Muitas pessoas estavam saindo tarde. Eu estava saindo em liberdade condicional. Não era como se eu estivesse saindo sem nada. Certo. E você cumpria sua liberdade condicional enquanto estava preso. Ok. Porque você se lembra que fui condenado a 1 a 10 com um limite de 5 anos, o que significa que deveria ser apenas 5 na prisão. Eu passei 5 anos, 8 meses. Na prisão. Mas esses 8 meses foram descontados dos 5 anos que passei na rua. Houve um caso famoso nos federais onde, por acidente, mantiveram um homem preso por 1 ano e meio a mais do que deviam. Simplesmente esqueceram dele. Então sabe de uma coisa? Realmente agora que estou lembrando porque fiquei um pouco mais foi... quando eu finalmente saí de todos os 4 e tudo mais, eu fui para um pátio regular de nível 3 em Hobbs, Novo México, né, onde eu deveria ser liberado. Eu estava pronto para ser liberado. Então, em uma noite em Hobbs, eles chamam uma grande lista de movimentação e estão abrindo uma nova e notória prisão em Clayton. De alguma forma, Lei, estou na lista de movimentação com apenas um mês restante antes de ser transferido. Quando me transferiram para Clayton, de repente me informaram que temos que estar abertos 1 ano antes de podermos liberar qualquer preso. Então agora eu tenho que ir em um transporte de volta para Hobbs para ser liberado. Então foi isso que me fez ficar lá por mais 8 meses. Certo. Sim. Bem, quando você saiu, você foi libertado em liberdade condicional, a liberdade condicional é basicamente como liberdade vigiada. Fui liberado em liberdade vigiada e condicional. Dos 5 anos estou cumprindo apenas 2 de liberdade condicional. Eu tive 5 anos de pena, menos 8 meses já cumpridos, seguidos de 2 anos de liberdade condicional e mais 3 de liberdade vigiada. Estava em concorrência com liberdade condicional e liberdade vigiada simultaneamente. Então, em outras palavras, quando fiz o primeiro check-in, você ainda tinha 1 ano e meio de liberdade condicional, já que consumiu parte dela, ainda tinha 1 ano e algo em liberdade condicional, mas estava misturado com a liberdade vigiada também. Após terminar a liberdade condicional, você seria transferido para outro escritório e ficaria apenas sob liberdade vigiada. Certo. Bem, estou perguntando qual é a diferença? Bem, como estou dizendo, eu entendo isso. Eles são chamados de coisas diferentes, mas basicamente é a mesma coisa. Em liberdade condicional, você tem uma tornozeleira eletrônica ou está sendo observado, com condições mais severas. Acho que tive alguém em liberdade condicional, mas a maior parte é liberdade vigiada, que é mais severa do que estar em papel. Sim, eu estava indo muito bem na liberdade condicional. A senhora era super rigorosa, eu me reportava 5 dias por semana.
quando passei para a liberdade vigiada regular, só precisava me reportar uma vez por mês. Eu me formei e não queria sair da condicional. Qual é a diferença? A diferença de quê entre liberdade vigiada e liberdade condicional? A diferença entre liberdade vigiada e liberdade condicional é: na liberdade condicional, você ainda está sob custódia do Departamento de Correções. Qualquer deslize pode fazer você voltar para a liberdade vigiada, pois eles têm o poder de revogar o benefício. Na casa de meio caminho, é como se você pudesse fazer qualquer coisa. Eles apenas preenchem um papel e você se vai, pois ainda está sob custódia do BOP. É assim que funciona a liberdade condicional. Se você está em condicional, pode estragar tudo. É um processo em que eles convencem um juiz. Vai para uma audiência de julgamento de liberdade vigiada ou na liberdade condicional, nada disso é... Você é violado. Eles te dão uma audiência, mas você já foi, sabe? Então é assim. E então você sabe que foi quando você... Me desculpe. Não, continue. Bem, como eu disse, quando você saiu, o que você fez para trabalhar? Você foi direto e tentou se tornar um barbeiro e tentou fazer a coisa de barbeiro imediatamente? Ou teve que conseguir um emprego? Ou como você se formou? Quando eu saí, minha mãe foi gentil o suficiente para dizer: ei, você pode vir morar comigo como um homem adulto. Ela morava em um lugar chamado Rio Rancho. A condicional tinha que ter uma maldita tornozeleira eletrônica, o que eu não sabia. E eles disseram que você não pode ir para Rio Rancho porque está fora do seu condado. Você deve estar no condado de Bernalillo, que fica em Albuquerque. Então eu tive que ir para uma casa de passagem. Então eu fui para uma casa de passagem falsa com um monte de pedaços de lixo e fiquei por lá. E todos eles estavam usando drogas, eram perdedores de baixa vida. E então eu estava tipo: Deus, olha, quando eu saí... Eu me contive. Diga-nos o que você realmente sente. Eu sinto que eles... São péssimos. Senti que todos eram perdedores. E então, e eles eram, e então eu também era. E então o que eu fiz foi, nesse ponto eu realmente entendi. E disse: eu não quero depois dessa coisa horrível. E todas essas coisas que eu fiz, e eu não quero voltar. E então eu disse: sabe de uma coisa, vou arrumar um emprego, cara. E fui até onde meu pai costumava trabalhar em um supermercado. Então eu pensei: vou ao Smith's e ver se consigo um emprego. Entrei lá sem assalto à mão armada. Não, acabei simplificando tudo ao máximo. Liguei para Santos, fui até o Taco Bell para me candidatar, não. Fui ao Walmart e percebi que eles contratam criminosos condenados para obter descontos fiscais, mas não me contratam. A resposta foi não. Então, um cara inteligente daquela casa de meio caminho disse: ei, por que você não vai pra escola? E eu fiquei tipo: pra quê? Ele disse: bem, você vai ser violado. Você tem 30 dias para encontrar emprego. Se não conseguir emprego em 30 dias, você retorna. E parte desse emprego é ou emprego de meio período, escola de meio período, ou escola em tempo integral, ou emprego em tempo integral. Decidi que queria um emprego em tempo integral para ganhar dinheiro, mas não consegui encontrar. Então fui para o CNM, peguei um empréstimo não subsidiado e subsidiado, fui para a escola, eu fiquei no CNM. CNM é uma faculdade comunitária do centro do Novo México. Fui para lá e passei um tempo estudando na faculdade de cura. Fiz vários cursos e fiquei lá por Deus durante 4 anos. Eu fiquei lá por cerca de 8 meses a 1 ano na escola, obtendo um diploma de técnico em fitness. E quando eu fiquei lá, de repente, eu tinha feito artes marciais desde que eu era criança, e eu tinha feito muitas artes marciais na rua quando eu estava correndo pelas ruas. Então, eu estava tipo, surgiu a luta em jaula. Então eu estava tipo, perguntei ao meu oficial de condicional: você acha que eu poderia aceitar uma luta? Sou amigo de muitos caras no UFC e eles ainda são meus amigos até hoje. Então tenho um bom treinamento. Eu perguntei se aceitar uma luta contaria como um trabalho e ela respondeu que sim, absolutamente. Eu disse que gostaria de estudar meio período para poder lutar no resto do tempo. Eu me mudei para o campo de artes marciais de Greg Jackson, um dos maiores do mundo. John Jones vai lá. Todos esses caras vão para lá. Fui o único em liberdade condicional morando nos dormitórios, acordando e lutando todas as manhãs. Minha última luta foi em 2012 pro King of the Cage. Ok, então, rapidamente, como você está pagando por isso? Como você disse que pegou um empréstimo? É como um empréstimo estudantil. Você está recebendo bolsas de estudo? Recebi uma bolsa PIL e 2 empréstimos estudantis, um não subsidiado e um subsidiado. Então eu tive... Como 10 mil em empréstimos estudantis. Então eu... Consegui, e eu sou pobre. Lembre-se que neste ponto todas as minhas coisas foram tiradas de mim. Tudo o que eu possuía, tudo se foi... Isso vai pagar suas contas e dívidas estudantis. Você não viverá como um rei, mas pagará suas contas. Eu estava em uma situação intermediária. Pagando $400 mensais pela casa? Era barato. Era realmente fácil viver assim.
Quando me mudei para o Greg Jackson's, pude ficar lá de graça. Eu não pagava aluguel, varria os tatames, limpava, lutava, treinava, fazia tudo isso e tudo estava indo muito bem. De repente, um dos caras do UFC mencionou que eu cortava o cabelo de todos na academia constantemente. Um deles sugeriu que eu tirasse minha licença de barbeiro, mas fiquei pensando que não queria ficar sem dinheiro. Tô tentando entrar no UFC para ganhar dinheiro, essa é minha principal motivação. Tentei entrar na temporada do The Ultimate Fighter e alguns dos meus amigos de Albuquerque ganharam esse show e eu não consegui entrar no show. Então comecei a perceber que Deus, isso simplesmente não está acontecendo pra mim. E então eu disse, bem, o que há com essa jornada de barbeiro? E então eu estava tipo, sabe? E eu disse isso mesmo. Então fui verificar um amigo que tinha uma barbearia que alguns dos lutadores do UFC estavam frequentando na época. Eles todos acabaram indo para um grande evento do UFC um fim de semana e ele diz, ei cara, você pode ficar e cortar alguns cabelos? E eu disse, bem, você... Claro, eu adoraria. Eu tinha paixão por cortar cabelo, eu nem mesmo queria cobrar, eu só queria cortar seu cabelo o tempo todo na prisão, ou eu simplesmente amava cortar cabelo. Então eu cortei cabelo, fiz $300 naquele dia, né? Achei que eram 300 mil. Sim, eu ia dizer, se você já ama fazer isso, então como você não percebeu que, ei, isso é algo que eu posso viver decentemente, eu posso fazer algo legítimo? No limite legal, eles não estão quebrados, sem ofensa, mas toda vez que vou lá, sinto que estou sendo roubado. É sempre algo como $25 ou $30 e eu cobro $30. 55 mais impostos na minha loja agora, pra você ter uma noção. Eu levo pra casa cerca de 1.200 por dia, isso é insano. Te dá uma ideia do que é agora, mas naquela época eu era um homem sem instrução. Eu realmente olhei pra isso e pensei no UFC, você sabe? Os caras que eu nem vou mencionar, mas você sabe. Os amigos que estão no UFC e o Rai, e você sabe, eu pensei que eles ganhavam um bom dinheiro e eu era como eu quero estar no UFC, eu quero fazer. Eu pensei que 100 mil por ano era muito, né? Eu era um idiota. Eu ia dizer a disparidade entre os caras que estão treinando e os caras que estão vencendo. Entendo o que você está dizendo. Os caras que estão treinando para ser esses profissionais não recebem nada. Estes são os caras que estão vencendo, como se houvesse uma competição. Falamos sobre isso como se ser comediante significasse ganhar 50 ou 100 reais para subir ao palco. E eles precisam ter um emprego de tempo integral para pagar o aluguel. Então, um dia, você está se apresentando nas arenas, ganhando $200 mil em cada show, mas a diferença é vasta. É nisso que eu penso quando penso nesses caras. É como jogadores de futebol que treinam e dão o máximo. Sempre jogam sem ganhar nada. Até que um dia, eles estão na... NFL, olha, esse enorme. Sim. Eu acreditei em mim mesmo. Isso é, eu acreditei em mim mesmo. Sem eu acreditei em mim mesmo, sem. Isso é por isso que era uma crença falsa. Naquele momento, eu acreditava fortemente nisso e queria muito estar no UFC. Eu nunca entrei no UFC. Estou feliz por não ter entrado no UFC. Lutei pelo King of the Cage. Foi a minha última luta em 2012. E então, sim, naquele dia eu ganhei $300 naquela barbearia e isso mudou minha mentalidade. Eu estava pensando, Deus, você está morando em uma jangada na academia, limpando os tapetes dos lutadores do UFC. Eu não sabia o que pensar, sabe? E então ganhei aquele dinheiro. Eu disse, meu Deus, vou tirar minha licença de barbeiro. Fui correndo para o Albuquerque Barber College e perguntei quanto custava, pois queria começar imediatamente. Eles disseram que era $20 mil. Foi quando meu coração afundou de novo. Eu estava tipo, posso... Você consegue um empréstimo estudantil? Eu não posso, bem, você sabe. Então, pra barbearia, pra cosmetologia... Eles tinham, naquela época, eles tinham um empréstimo estudantil, eles tinham uma assistência financeira pra cosmetologia, mas o programa de barbearia, por algum motivo estranho. Sem assistência financeira, fico me perguntando como eles conseguem pagar pra entrar no curso de barbearia. Vou compartilhar um segredo, especialmente para quem está em Albuquerque ou em outro lugar. Existe um programa chamado DVR. Quando me lembrei, eu estava na cadeia do condado e um camarada chamado Little Venom disse, ei, irmão, você é um barbeiro. Ei, você é demais, cara. Ele perguntou, por que você não vai ao DVR, irmão? Eles vão pagar pela sua licença. E você sempre ouve histórias de cadeia. Eu estava tipo, tanto faz, cara. Eu saí e lutei e fiz isso e aquilo. E então, de repente, eu pensei sobre isso e disse, Pequeno Veneno do Oeste DVR. Eu estava tipo, mano, vou procurar isso.
E eu procurei DVR, Devote, programa de reabilitação. Eu procurei e fiquei tipo, meu Deus, este é um programa. Imediatamente preenchi um formulário para o programa, mas então disse que você precisa ser deficiente. Eu estava pensando em como poderia ser considerado deficiente e percebi que o transtorno de estresse pós-traumático e o cartão de maconha medicinal me qualificam como tal. Agora, aqui está minha deficiência, e então eu entrei no programa. Eles disseram, ei, você escolhe uma escola de barbeiro. Levou de 6 a 8 meses para ser aceito no programa, vivendo com o último pouco de dinheiro. Finalmente, a DVR disse que eu havia sido aceito. Aqui está sua carta de aceitação, vá em frente e escolha uma escola. Seu próximo passo será escolher uma escola, e então traga-nos as informações dessa escola e nós faremos seu primeiro cheque. Eles não pagam adiantado, mas financiam semestralmente por cheque. Se você tirar notas A ou estiver se formando e conseguir financiamento. Então essa foi a primeira vez que me deram algo, e eu fiquei lá, tirei notas A e participei desse programa por 10 meses. Tornei-me um barbeiro mestre através desse programa. Fui a uma barbearia local, no mesmo dia em que me formei na escola, no mesmo dia fui a uma barbearia e comecei a trabalhar lá no dia seguinte. Então, no dia seguinte fui lá e por 6 meses trabalhei nessa barbearia e eu nunca soube nada sobre negócios. E eu sentei lá e aprendi cada coisa que aquela mulher fazia naquele negócio, cada coisa que eu gostava e que eu não gostava, peguei isso e compartimentei. E eu abri o Sir Men's Salon, a melhor barbearia de Albuquerque. Abri a Sir Men's Salon com o intuito de surpreender os clientes. Amo todos vocês. Um abraço. E eu abri essa barbearia e não tinha nada lá. É por isso que eu respeito tanto isso. Eu abri, eu não tinha nada, eu coloquei uma cadeira lá, eu não tinha nada lá. E se transformou em uma bela loja. Confiei tanto em mim que joguei a cadeira lá. Tinha 25 anos de experiência cortando cabelo sem licença. Você ainda está no mesmo local? Você foi para muitos? Eu estou no mesmo local. Estou lá há 6 anos desde que me formei na escola de barbeiros em 2018. Trabalhei na barbearia naquele outro lugar por 6 meses e então abri em 2019 a minha loja e estou aberto desde então. Você tem outros barbeiros? Eu tenho outros barbeiros que trabalham lá, mas tinha um em particular. Ela sabe quem é, abriu a própria loja no lado oeste. Um salve pra ela. E então, agora eu comecei um programa de treinamento, eu comecei 2 programas, um programa de treinamento para ter barbeiros capazes de abrir sua própria loja, você pode ganhar muito mais dinheiro quando é seu próprio chefe. É difícil para mim sentar e você sabe o que eu quero dizer e não doutriná-lo, então você sabe, abrir sua própria loja é monumental. Trabalhe muito mais abrindo sua própria loja também, certo? Você trabalha muito mais. Então, para algumas pessoas que talvez não se encaixem nessa categoria, então você ainda pode olhar, eu oriento, você pode alugar um stand em algum lugar e ainda ganhar a mesma quantidade de dinheiro. Você não pode alugar um stand no meu lugar porque eu não acumulo, como se eu não estivesse interessado no dinheiro. Você realmente tem que ser verdadeiramente elite e nós poderíamos fazer uma porcentagem. Ou sabe o que? Até você sabe, é assim que eu faço agora. Sim, eu ia dizer. Me faz pensar que sempre que você sabe, você ouviu as pessoas dizerem, eu quero abrir meu próprio negócio. Eu não quero, é difícil, sabe o que eu quero dizer? Como fazer os impostos, manter os livros, por que você está fazendo isso? Você normalmente está fazendo tudo isso e tendo que trabalhar 50 horas por semana e está trabalhando mais 30 horas por semana, garantindo que todos os aluguéis estejam pagos, a eletricidade, que tudo, as licenças estão em dia, o seguro está em dia, você está retirando, sabe, impostos sobre a folha de pagamento, você está acompanhando seus impostos, porque se você não acompanhar seus impostos, então no final do ano você basicamente está, sabe, passando por um inferno por 2 semanas, tentando juntar todas as suas coisas, é um ato de equilíbrio. Então, se você não está trabalhando 40, né, às vezes penso comigo mesmo, como seria legal ter apenas um emprego com carteira assinada, onde você está apenas indo, sabe, aparecendo às 9, você sairá às 5, você gosta disso e não precisa se preocupar, mas... Eles não precisam se preocupar, mas nosso trabalho traz grandes recompensas. Não me importo em fazer o trabalho extra, porque o que podemos fazer financeiramente agora é muito melhor. Tive muita sorte com a questão dos impostos. Meu tio era um contador público autorizado. Ele também trabalhou no Albuquerque Public Schools, o sistema de escolas públicas de Albuquerque. Ele era o superintendente da Albuquerque Public Schools. Quando abri o negócio, para dar uma ideia à minha família, meu tio é como o primeiro prefeito de Trauma, uma pequena cidade no Novo México. Temos uma família muito boa. Quando abri o negócio, não sabia nada sobre negócios, mas sabia tudo sobre cortar cabelo. Tudo que eu sabia é que havia 4 impostos diferentes em vendas de assentos de supermercado. Eu tinha um contador que me orientou muito bem.
E você sabe, eu comecei a aprender realmente bem sobre impostos, sim. É onde estou agora. Colby tem alguém, você não vê? Minha esposa encontrou um... Estratégias fiscais, amigo da família, sim. Eu ia dizer que pensei que era um amigo da família, eu... Realmente apenas aqui. Aqui, sabe, se eu tive que passar por um inferno antes de finalmente encontrarmos um contador. Este é o nosso segundo. Ou é? Sim, eu tinha alguém que apenas... Quero dizer, apenas não improvisando, mas é o que eu tenho. Eu tenho... estou improvisando agora, assim como alguém que improvisa há 5 anos. Tem coisas boas nisso. Existem bons e maus contadores. Um bom contador não quer que você pague impostos. Um mau contador quer pagar impostos. Algo chamado jogo. Quando jogo para ganhar, mas seguindo as regras. Então é como, você sabe, isso é tudo que os impostos são. É uma grande e velha manipulação. Transforme sua empresa em uma corporação S para pagar sua esposa. Dessa forma, você pode dar um cheque para ela e obter uma dedução fiscal. Saiba que você está projetado para pagar 50 mil em impostos este ano. Você poderia pagar a ela um salário de 45 mil e lavar os outros 5? Sim, nós descobrimos. Nós descobrimos que tínhamos alguém que estava, acho que nos cobrando demais. E realmente não sabia o que era. Tivemos que corrigir os números dele. Tipo, ei, esses números estão muito errados. Você está dizendo que nossa renda é o dobro. Como deveríamos saber disso? Tipo, sim. Eu basicamente tinha um contador que é meio que... E então, uma vez no ano passado, eu te contei isso. Nós fomos ao H e comercial R-Block, porque íamos deixar o H e comercial R-Block fazer a declaração de impostos. Apenas íamos dar a eles os números. Mas demos todos os números. A mulher voltou e disse que você está recebendo. Ou ela disse, meu Deus, você está recebendo um reembolso de 300 mil dólares. E eu fui. Eu não... Não sei se eram 300 ou 600, mas era absurdo, como se eu tivesse que aceitar. Não há maneira dessa mulher pensar que estou recebendo 300 mil de volta. Ninguém está recebendo 300. Se eu ganhasse 200 milhões de dólares por ano, talvez estivesse recebendo e tivesse pagado demais, mas não estou. Ninguém está recebendo 300 mil de volta. Isso não está acontecendo. Você está pagando e eu estou surpreso, enquanto ela confirma que você receberá 300 mil de volta. Eu disse, não, eu estou pagando. Eu sempre pago primeiro de tudo. Eu não quero 300 mil de volta. Eu não quero ir para a prisão. Não consigo explicar isso para o juiz. Além disso, devo 6 milhões de dólares, então nunca recebo nada de volta. Mesmo que isso acontecesse, eles simplesmente pegariam, mas é irrelevante, não quero de volta, pois sei que não há maneira possível. E eu estou sentado lá discutindo, ela diz, oh, não está certo. Eu digo, senhora, não há como eu ter ganhado tanto dinheiro. E eles estão me devolvendo, sabe? 3 ou 4 vezes mais do que eu ganhei, e ela diz, não, é isso. E ela começou a discutir comigo, e eu estou tipo, eu vou para a prisão. Sim, ela vai me mandar para a prisão e então a contadora revisou tudo e ela errou um pouco aqui e ali, em 1 ou 2 lugares, ela bagunçou os números. Sim, e então voltou, é como, oh não, você deve 3.500 dólares. Graças a Deus, estou extremamente feliz em pagar. Sim, Austin, com certeza você... Sabe, eu pago trimestralmente, então é como se você soubesse, mas sim, leva um tempo para descobrir tudo. Então... Quando você diz que paga trimestralmente, você paga impostos projetados. É isso que você está fazendo trimestralmente? Ou é Você está fazendo? Seus recibos brutos trimestralmente? Não, eu pago alguns milhares de dólares a cada trimestre para ter algo pago. No final do ano, quando dizem que devo 12 mil, respondo que paguei 8 e devo 4 mil. Não quero ser atingido, então pago trimestralmente. Se não pagar trimestralmente, preciso pagar mensalmente. Quando você ganha muito, eles começam a cobrar mensalidade. Estou apenas avisando que você terá que fazer isso. Não estou lá, sim, eu não estou lá. Você estará pagando mensalmente, assim como eu. Não é ótimo, pois o valor é maior até do que a minha hipoteca, mas é o que temos que fazer. Bem, você também é. O que você também tem, diga como eu sou. Eu tenho uma loja, eu também, eu tenho tesouras que custam $1.000. Eu tenho cortes de cabelo e todas as suas coisas. Tudo isso aqui é meu. Este é o Salão Sermon bem aqui, pessoal, tudo. Sim. Este é muito brilhante, não gosto desse. Aquele não é bom. Bem, há quanto tempo você está nesse local? Estou no meu local há 6 anos, de 2019 até 2025. 14 de janeiro de 2019 até agora. Ah, sim, é o quarto em mais 10 dias. Sim, eu ia perguntar o que aconteceu durante a doença do coronavírus 2019.
Na pandemia, enriqueci. Eu compartimentalizo estratégias. Não olhei para isso dessa forma. Quando a doença do coronavírus 2019 chegou, era hora do papai ficar rico. E então, eu olhei para isso assim. Quando a doença do coronavírus 2019 chegar, todos esses perdedores vão desistir. Mas eu realmente olhei para isso assim. Quando a doença do coronavírus 2019 chegou, você teve pessoas que estiveram em barbearias por 25 anos. A chegada da doença do coronavírus 2019 nos colocou todos em um mesmo patamar, tornando-nos todos novatos. Eu realmente aproveitei isso. Como era o único em Albuquerque fazendo apenas compromissos, já estava estrategicamente preparado para a situação. Eu estava muito à frente do jogo. Também nomeei minha barbearia como um salão masculino, preenchendo a lacuna entre a barbearia tradicional e a cultura do salão. Um lugar onde um cara pode entrar e ter tesouras de $1.000 usadas em seu cabelo. Temos máquinas de cortar cabelo disponíveis, mas se ele preferir um corte completamente com tesoura e lavar o cabelo com um shampoo de luxo de $100, também oferecemos um pouco mais de estilo. Você consegue falar sobre, alguns dos grandes nomes que as pessoas ouvem? Você pode falar sobre eles. Eu não sei. Eu cortei John Jones com o UFC. Eu cortei Diego Nightmare Sanchez. Vocês todos podem ir aos perfis deles no Instagram. Eu estou... Você sabe, eu cortei... vamos ver quem está lá. Eu cortei John Jones, Diego Sanchez, Alistair Overeem, Chase Sherman. Oh, Deus, eu cortei um monte disso. Mesmo sem mencionar seu nome, cortei o cabelo de muitos lutadores do UFC e Bare Knuckle Fighting Championship, como Donald Sanchez, do Bare Knuckle Fighting Championship. Eu fiz o cabelo de todos eles. Diego Sanchez é um dos caras na nossa loja. É como você sabe, ele está preso na nossa loja. Eles ficarão completamente barbeados para a noite de luta? Todo mundo tem uma barba agora. Sim. Na noite da luta, os caras vão com a barba. Sim. Então, para um barbeiro normal, qual é o seu maior conselho para ganhar mais dinheiro? Para o meu barbeiro normal ganhar mais dinheiro. Como barbeiro, meu conselho seria: faça algo que outra pessoa não está fazendo. Se tudo fecha aos domingos. E segunda-feira, como os barbeiros estão abertos no domingo e na segunda-feira, esse é um cenário simples, também certifique-se de que vocês estão cobrando o valor correto. Não se esqueça de incluir os impostos no valor total. Vocês tirem um tempo para aprimorar-se seu ofício. Quanto melhor você for no seu ofício, mais dinheiro você ganha. Então estou dizendo, quanto melhor você se tornar no seu ofício, comece nas redes sociais. Torne-se famoso nas redes sociais. Quanto mais você fizer para se aprimorar, mais você vai ganhar. Parece que todo mundo que está indo bem agora tem algum tipo de Instagram ou YouTube ou TikTok, como se estivessem combinando isso de alguma forma. Comecei cobrando $18 por um corte de cabelo em 2019. E pessoal, agora estou cobrando 55 mais impostos, então é meio que, sabe, se você está entrando nisso e quer começar uma loja ou abrir seu próprio lugar, eu recomendo fortemente que você tenha seu preço um pouco mais baixo do que deveria ser para chamar a atenção do público. E então, uma vez que eles vejam o quão bom você é, eles meio que se costuram nisso. Foi o que eu fiz. E então, sabendo o quão bom eu era, eu fiz aquele preço baixo e fiz isso por um ano inteiro. Eu fui de 18 para 25, depois para 35, em seguida passei para 45 e agora estou com 55 anos. Você acha que o resultado do corte de cabelo ou a personalidade cortando o cabelo, qual você acha que é mais importante? Porque eu, pessoalmente, encontrei um barbeiro, eu gosto dos cortes, e vou lá agora porque eu conheço e acabei de conversar com ele. É o resultado do corte. Em primeiro lugar, é uma combinação dos dois se você e você sabe que todos se foram Mas se você é ótimo no seu ofício, e deixe-me dar outra dica, pessoal, cheguem cedo, se vocês olharem, eu abro, então estou aberto. 7 dias por semana de segunda a sexta, eu abro das 7 da manhã até as 5 da tarde no sábado, estou aberto das 7 da manhã até as 2 da tarde e no domingo estou aberto das 7 às 1. E então, você sabe, se eu fosse vocês, eu mostraria essa dedicação. Pessoal, gosta de ver a dedicação. O corte de cabelo para responder a sua pergunta tem que ser superior. Então você realmente deve se concentrar nisso. Mas se você conseguir adicionar personalidade, então você é um fator vencedor. Quanto mais você adicionar, melhor será. Se você tem uma ótima personalidade e também é um ótimo barbeiro, então você está ganhando. Mas se você é um ótimo barbeiro e não tem uma personalidade tão boa, ainda está ganhando, porque no final do dia aquele corte de cabelo tem que ser de elite. Você está vendendo aquele corte de cabelo
Pra quem nunca esteve na prisão, como é o corte de cabelo lá? Tem uma sala de barbearia? É um negócio informal? Ou existem máquinas oficiais da prisão e um horário limitado pra usar, tipo 1 hora por semana? Ótima pergunta. Eu, por exemplo, trabalhei na barbearia, era o barbeiro do pessoal, cortava o cabelo dos policiais, sou amigo deles. Todos. Por exemplo, digamos que a Ala Echo tenha cortes de cabelo na terça-feira. Então, todos na Ala Echo vão se alinhar e ir cortar o cabelo. Eles vão a uma barbearia para eu cortar o cabelo deles. Eu também gerenciava essa barbearia da prisão. Mas antes de conseguir o emprego de barbeiro da prisão, eu pegava as navalhas retas e aquelas pequenas navalhas laranjas que eles fornecem e fazia cortes de cabelo na ala. Você também pode fazer isso e começar por aí. Geralmente há 1 ou 2 caras que estão na mesma situação difícil na unidade que estão fazendo, ou eles teriam, nos federais, eles costumavam ter os barbeadores reais, certo? E então, eles ainda estão por aí, eles não vendem mais. Pelo menos não nos lugares. Eu estava com os narocos, mas eles ainda têm, sabe? E vão, menino. Apesar de caros, esses caras vão utilizá-los. Eles vão... Você vai entrar no... Ah, depende de onde você está. Mas se você entraria no banheiro lá, o cara teria sua cadeira lá e você teria que colocar um saco de lixo em volta da cabeça dele. Como... Quanto custa um corte de cabelo? Quanto era naquela época? Pra pegar seu cérebro. Provavelmente eram $4, $5. E isso era nos federais. Os federais são mais sofisticados que o estado. Nos federais eram $4, enquanto estávamos por volta de $2 na época, para dar uma ideia. Embora 50... Naquela época, nos itens custavam centavos, não sei o preço atual. Hoje em dia... Como barra de nozes e pão de mel, eles custavam 50 centavos cada naquela época. Eram 4 itens quando você não ganhava nada com um corte de cabelo que eu fazia em 15 a 20 minutos. Ia dizer que isso é muito dinheiro. Você está retornando da loja no fim do dia com uma sacola. Todo prisioneiro recebe o mesmo corte de cabelo. Não, isso é um mito. Esses prisioneiros querem tudo, como se não tivessem dificuldades para pentear, desbotamento de lâmina e partes duplas e triplas. É como se tivessem um encontro naquela noite. Eu sou careca, então não sabia o que dizer, mas sim, eles querem tudo. Eles teriam as fotos na barbearia em Coleman. Eles teriam como 4 fotos para você escolher, mas ninguém estava indo com nenhuma dessas. Sim, todos queriam algo diferente. Eles querem algo extravagante e louco, e nós não usamos tesouras lá dentro. Se os caras perguntam, ei, TJ, você não usa tesouras, como você faz o corte de cabelo? Apenas com máquinas de cortar cabelo, cara. Você pode pegar o topo do cabelo, puxá-lo para cima e cortá-lo assim, com a máquina, sobre o pente ou sobre o dedo, se não houver pente. Você pode confiar em um barbeiro careca? Não. Não, ei, sabe de uma coisa? Caramba, essa é uma boa pergunta. Você pode confiar em um barbeiro careca. Deus, eu quase diria que na realidade o barbeiro não precisa ter cabelo para ser bom no seu ofício. Sim, mas... Mas você sabe. A piada é que você não pode ter uma. A piada é que você não confia em um barbeiro careca, porque ele não respeita o seu cabelo. É isso, e você já ouviu isso? Eu já ouvi coisas semelhantes a isso, é engraçado. É como se eu estivesse olhando pra cima. De vez em quando estou olhando vídeos sobre transplantes de cabelo e coisas assim. E tipo, alguns desses caras que estão dando esses conselhos são carecas. Sim, é isso que a seção de comentários diz. Eu gosto dessa seção de comentários porque é um paradoxo, como um careca dando conselhos sobre cabelo. Mas pode-se dizer que um careca pode dar conselhos sobre cabelo desde que tenha licença, leu o livro ou sabe do que está falando, mesmo que pareça estranho, como um tatuador sem tatuagens. Eu ia sugerir um chefe magro. Faltando validade. Sim, você teve algum feedback avassalador de alguma das suas outras entrevistas na seção de comentários, como as pessoas apontando ou dizendo certas coisas? Ei, cara, todos os caras nos comentários podem beijar minha bunda real, e isso é sério, eu não quero, sabe? Se você continua ficando nos comentários, eu quero ouvir tudo isso, e então, sim, não, eu ouvi isso e aquilo nos comentários, e olha, minha loja está bem ali em Albuquerque, estou em Manaus, em Wyoming, se você quiser passar, é só vir. Eu não vejo a seção de comentários sendo uma coisa grande. Se quiser fazer isso profissionalmente, podemos ir ao Jackson's ou onde preferir. O que você tem postado nas redes sociais? O que as pessoas veriam se fossem ao seu Instagram? Thomas Baca Barber no Instagram, pessoal. E vocês vão ver cortes de cabelo. Vocês vão me ver dando mentoria. Vocês vão me ver falando sobre habilidades para o sucesso, falando sobre
como expandir um negócio e vários cortes de cabelo no meu canal. Eu tenho um canal no YouTube com 3 milhões de visualizações, chamado Thomas Baca Barbeiro, onde faço apenas cortes de cabelo. É isso que eles gostam. Estou no meu YouTube, quero dizer, no meu Instagram. Sou um pouco mais, sabe, com mentoria, cortes de cabelo e algumas outras coisas misturadas, alguns lutadores do UFC lá. Se vocês quiserem ver os lutadores do UFC e ver se é real, olhem o perfil deles e então eles têm fotos de eu cortando o cabelo deles no deles e então também vão ao meu e vocês podem ver tudo. Quais são os seus pensamentos sobre o Vic Blends? Você já viu esse cara? Sim, minha opinião sobre o Vic Blends é que ele não é nada e também é falso. Desculpe, pessoal, estou apenas dizendo a verdade. Vic Blends não é real. Vic Blends eu apenas vejo como simplesmente não é. Vic Blends está cortando o cabelo do presidente, ele está cortando, mas não está tendo uma conversa real. Vic Blends ele é muito educado, ele é muito... Eu quero ter um canal real, eu quero que você veja a coisa real, sabe o que eu quero dizer? Você consegue o presidente lá, eu vou agir da mesma maneira que eu ajo aqui, eu não... Não sei quem é ele, provavelmente é muito famoso, com certeza, muito famoso. Ele provavelmente tem uns 30 anos, provavelmente da minha idade, e... Milhões de anos? Sim, Cortes, o cabeleireiro que atende famosos. Ele é um homem branco, tatuado, que corta cabelo das pessoas na rua. Sim, mas ele também é... Olha, vocês querem falar sobre Vic Blends, ele também se você quer ser realista sobre isso, ele é o barbeiro dos irmãos. E sobre mim, o barbeiro chicano, ele corta o cabelo de todos os negros. E eu não digo isso de uma maneira ruim. Estou apenas dizendo que ele é um barbeiro negro. Olhe pra ele, olhe pra maneira como ele fala, olhe de onde ele é, eu sou diferente. Então procure pelos meus vídeos. E qual é a diferença entre branco? Cabelo branco. Cortes de cabelo preto... Cortes de cabelo branco, cortes de cabelo preto e você sabe, hispânico. Ou o que quer que seja. Porque eu me lembro de uma vez que eu fui eu e meus amigos da faculdade. Eu jogava futebol na faculdade, então 75 dos meus amigos eram negros e íamos todos à barbearia. Nosso primeiro verão lá. E é uma barbearia negra, todos eles têm, você sabe, pads ou o que quer que eles tenham. E então eu sentei na cadeira e eu disse a ele, sim, 2 nas laterais. Apenas 2 nas laterais. Apenas misturado no topo. E o barbeiro sentou lá e ele estava tipo, você sabe, eu não me sinto confortável. Ele disse que não podia fazer isso por mim. E questionou qual a diferença entre os cortes de cabelo de diferentes raças. A diferença é a textura do cabelo. Então, quando você tem cabelo liso e corta esse cabelo liso, ele se acomodará de maneira diferente ou reagirá de maneira diferente ao corte. Se você tem cabelo muito cacheado, existem técnicas para usar, para que ele fique igualmente elegante. É a textura e o cabelo que são diferentes. Fui o primeiro barbeiro negro no estado do Novo México. Na prisão, Chauncey Johnson, um barbeiro negro que estava saindo, foi autorizado a cortar o cabelo dos policiais. E o Jim Galloway me abençoou com o trabalho e eu era o único a seguir em frente e pegar aquele público negro. Sou um grande crente que, embora você deva começar no cabelo preto, isso fortalecerá cada corte de cabelo que você vai fazer. Outro pequeno segredo para os barbeiros, aprenda no cabelo preto. Você será um barbeiro melhor primeiro. Primeiro, não sei de onde você está tirando essas perguntas. Segundo, não sei onde vocês estão vendo esses vídeos. Eles gostam desse tipo de coisa por algum motivo. Perguntas que você está fazendo porque é como se fosse para alguns. Sim, esses são como... Esses bons. Como grandes cortinas, sou famoso. Sim, sou humano. Nada descolado. Não, eu não sei. Nada. Eu não conheço ninguém e ele não é nada pra você, porque estou dizendo que ele não está no seu confie em mim, certo? Bem, estou dizendo também a outra coisa sobre o corte de cabelo. Eu nunca consigo... Eu desejo que Os únicos vídeos que tenho de cortes de cabelo que já apareceram no meu feed mostram um barbeiro raspando o cabelo de uma garota com câncer e depois raspando o próprio cabelo. Isso é incrível. Testemunho de quem você é agora que se conecta a mim, eles vão começar a aparecer. Eu gostaria de ter trazido minhas máquinas para cortar seu cabelo, trouxe minhas tesouras, mas não fazem nenhum bem, eu giro também. Mas você sabe, eu realmente gostaria de ter trazido minhas máquinas de cortar cabelo para te dar um corte de cabelo que... Teria sido incrível pra mim. Escute, eu preciso de um corte de cabelo. É como se eu esperasse e desejasse ter trazido aquelas para ter um corte de cabelo antes de ir. Eu espero. Você tem um cabelo ótimo. Pelo que vejo do seu cabelo, eu tiraria cerca de 1/4 de polegada do topo, deixaria bem limpo, mantendo as costeletas. Você tem um cabelo de alta qualidade, dá pra fazer um bom corte facilmente. Você teria ficado surpreso. Isso é da parte de trás da minha cabeça. Tive 2 transplantes de cabelo. Sério? Parece ótimo. Eu preciso de mais um. Sério? Talvez eu e o Colby sejamos... Uau, nós... Talvez estejamos indo pra Turquia.
Sim, nós podemos estar indo para a Turquia, então eu sei Alguém que foi pra Turquia saiu da minha loja. resultados. Incrível, ele literalmente foi porque estava realmente careca e quando voltou tinha um pouco menos cabelo que você, mas ainda assim parecia fenomenal. Ele ainda tem o fígado dele, porque eu fui informado pelo Julian Dory que tem um canal chamado Julian Dory. Ele disse que se você for pra Turquia, você vai acabar sendo sequestrado e alguém vai levar seu... Oh, meu Deus. Deus não, ele ainda tem o fígado dele, não. Ok, bem, lá está você. Veja, Julian. Julião, aí tô te dizendo, ele ainda tem o fígado dele, né? Isso não vai acontecer. Couve-flor aqui. Então isso acontece de um impacto ou apenas impacto ao longo do tempo. A orelha de couve-flor ocorre ao longo de vários anos. E também é chamado do que é chamado o termo médico, para isso é hematoma policondria, é quando o sangue coagula entre a pele e a cartilagem, né? Você tem que estar em 1000 lutas para que isso aconteça. Mas é apenas uma orelha. Quando você luta e finge levar um golpe do lado direito, você pode conseguir mais, com sua orelha encostando no quadril. E então, isso vem do atrito e também de muito contato. Sim, muitos caras terão isso em 1 ano, muitos caras terão isso em 2 anos, muitos caras terão mais em 1 ano. Eu ainda tenho alguns aqui, mas na maior parte, sabe, muito aqui. Ei, pessoal, obrigado por assistirem. Inscrevam-se e ativem o sino para receberem notificações de vídeos como este. Também vão a Thomas Barca, Thomas Baca Barber, e vamos deixar. Você nem precisa fazer isso. Apenas vão à descrição e vamos deixar todos os links dele. Então você só clica e segue e pode entrar em contato com ele, suponho que pelo Instagram e o que mais, e considere se juntar ao nosso Patreon. São $10 por mês, colocamos conteúdo exclusivo do Patreon lá. É isso. Agradeço muito por assistirem. Obrigado e até mais.